Bom, irmãos, como falei na semana passada, a gente ia começar hoje a entrar no comecinho da igreja, lá em Atos, e eu deixei uma pergunta que eu não sei quem viu no vídeo, não sei se chegou até essa parte, para vocês darem uma olhadinha no começo do livro de Atos, para saber quem são os gregos que aparecem ali, e aí a gente vai, não sei se você fez isso, para a gente começar a ver quem são esses gregos e qual a importância disso, qual a relevância disso, para a gente saber se eram gregos, se não eram, e qual a importância disso, tá bom? Antes da gente passar e dar continuidade, eu queria abrir um parênteses aqui. Pronto, está aparecendo já. Quando eu falo de história da igreja, em alguns momentos eu vou falar a história da igreja em dois sentidos. E eu só estou explicando isso para eu não ter que ficar explicando na hora que eu estiver falando igreja como povo de Deus ou igreja como instituição. Pelo contexto, vocês vão entender quando eu estiver falando de igreja como povo de Deus, né? Ou quando eu estiver falando de igreja como instituição. Porque é muito difícil você dar um módulo de história da igreja e não ter que, em algum momento, falar de igreja como instituição. Porque, em algum momento da história, a igreja ela se institucionalizou demais. E aí, nesses momentos, por exemplo, quando a igreja, quando o imperador ele estabeleceu que o cristianismo seria a religião oficial do Estado, então, nesse período da história, a gente vai ver que a igreja ela praticamente virou uma igreja institucionalizada. E quando, na verdade, a gente sabe que igreja não é uma instituição. Igreja é o povo de Deus. A igreja são aqueles que se reúnem em torno de Jesus Cristo, são pessoas, são vidas, e não prédios, não CNPJ, isso não é um... Mas em algum momento da história... aliás, e toda a igreja, mesmo o povo de Deus, ela vai precisar de um mínimo de instituição. Certo? Seja qual for. Mas, enfim. Então, só para abrir esse parênteses aqui, para deixar isso claro, porque em alguns momentos eu vou estar falando de igreja, mas a igreja mais institucionalizada. Em algum momento eu vou estar falando de igreja, por exemplo, nesse comecinho do livro de Atos, a gente está falando de um povo que se reúne. Esse povo não tem CNPJ, esse povo não é religião oficial de um Estado. Esse povo é um povo que entendeu a mensagem do Evangelho e se reúne em casa, só que o tempo vai passando, esse povo vai crescendo, algumas demandas institucionais vão surgindo, e aí a gente vai ter a igreja, continua a igreja povo de Deus, mas a gente vai ter por um momento uma igreja bem mais institucionalizada, tá bom? Entenderam isso? Então, toda vez que eu falar a história da igreja vai ter, em alguns momentos, um sentido mais para institucional, às vezes mais para povo de Deus. Com isso, eu não estou querendo dizer que, em alguns momentos, a igreja deixa de ser povo de Deus e passa a ser instituição. Não. Mesmo quando a igreja passa, nos momentos da história, a ser muito institucional, ainda assim, a igreja, biblicamente, sempre vai ser o povo de Deus que se reúne, tá bom? Sempre. E sempre vai ter também aqueles que andam na margem da história, que nunca se envolveram com a instituição, e esses a gente poderia dizer que são os remanescentes. Então, dito isto, vamos lá. Vamos fazer então a primeira perguntinha do aplicativo. Quem está vindo pela primeira vez, baixa o aplicativo. Ju, você já tem um aplicativo? Está do lado aí de Cláudio e Advan, tem não? Mostra ele aí, por favor. Para quem não tem, Leidson. Primeira pergunta nossa é: quando é que nasce a igreja em Jerusalém? Quem não tem esse aplicativo, você que está em casa, está aí o QR Code, é só encostar a câmera e você baixa o aplicativo. Quem já tem, já pode começar a responder. O código está lá em cima para você entrar. Quem já está acostumado aí com isso. Quem está em casa e está assistindo pela primeira vez, você tem que baixar esse aplicativo. Coloca esse código para poder responder a pergunta. Lá em cima. O código é o 3991. Pronto, agora aumentou o código. Então, oficialmente, quando é que nasce a igreja em Jerusalém? Bom, do meio ninguém está apostando nela, né? Quando Jesus é assunto aos céus. Na pregação de Pedro, pouquíssimas pessoas.
mas só temos 18 votos. A gente, a média é chegar até 40. Falta muita gente ainda. Vamos lá, já deu tempo então. Gente, a minha pergunta foi quando nasce a igreja oficialmente em Jerusalém, tá? Se eu não tivesse colocado essa expressão em Jerusalém, aí sim teria sido Pentecostes. Mas é quando Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. E essas primeiras 3.000 pessoas que se convertem, é claro que quando o Espírito Santo vem, então sim, os discípulos, então agora eles estão prontos para pregar o Evangelho. Aí sim, a autoridade veio sobre eles, mas isso de uma forma geral, certo? Mas a igreja, pensando em pessoas que se reúnem num lugar, aí sim, os 3.000, porque antes só tinha os discípulos de Jesus. As mulheres, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali quando aconteceu o Pentecostes. Mas quando Pedro prega a primeira vez em Jerusalém, é quando acontece uma adesão de mais de 1.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas se convertem. Quando há a conversão dessas pessoas, aí deve ter sido uma maravilha, né? Glória a Deus, 3.000 pessoas se converteram. Bom demais. A gente vai ver que deve ter sido muito motivo de alegria, mas não foi só isso. Então, gente, em Jerusalém, oficialmente, a igreja nasce com esse sermão de Pedro, porque aí essas pessoas se convertem e dali em diante, quando essas pessoas se convertem, não é mais o grupo dos 12, nem o grupo dos que andavam com Jesus, ou aqueles que circulavam, as mulheres que também andavam com Jesus. Agora esse negócio se estende, e aí a coisa vai começando a tomar um vulto maior aqui, né? Por incrível que pareça, nós não temos muitas informações sobre a igreja de Jerusalém. Pode colocar o slide já de volta, Leito. A gente não tem. A gente vai ter um pouco do livro de Atos, pouca coisa no livro de Atos, e a gente vai ver algumas informações importantes. Aí a gente pensa assim, poxa, mas a gente não tem muita informação. Quando a gente pensa em igreja primitiva, vem na cabeça da gente o quê? O livro de Atos. Quando a gente pensa na igreja primitiva, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o capítulo 1, 2, 3 de Atos, como aqueles irmãos viviam, principalmente o capítulo 2, que diz como eles viviam, né? Depois que essas pessoas se convertem, esses 3.000, aí vai dizer como era que eles viviam, de casa em casa, partindo o pão, em oração, vida comunitária, e vai dizer tudo isso, uma coisa bem romântica, né? A gente olha e fala, que coisa linda essa igreja, e a gente corre ou recorre ao livro de Atos para pensar na igreja perfeita. Será? Temos poucas informações. E a gente vai ver. Bom, talvez Lucas não tenha o objetivo de falar muito da igreja de Jerusalém. Por quê? Porque será? Porque ela não teve muito tempo de vida? Ou porque não era o objetivo de Lucas? A gente vai ver que Lucas, ele parece que ele está construindo, gente, a biografia de Paulo. Ele começa com os acontecimentos. Vem lá, Jesus com os discípulos, fala com os discípulos em Atos 1:8, ele é assunto aos céus, acontece o Pentecostes. Depois do Pentecostes, essas 3.000 pessoas se convertem. Aí, com a adesão de muitas pessoas, a gente vai ver que começa a surgir alguns problemas, mas a pregação continua. E ele está construindo a biografia de Paulo. Porque quando ele coloca a morte de Estevão, a gente vai ver mais na frente, aí ele coloca assim... E Saulo, né, consentia com a morte de Estevão. Logo em seguida, aí ele vai falar que Paulo pegou autorização para ir para Damasco. Aí na estrada de Damasco ele tem então a experiência com Jesus e se converte. Dali em diante, é o evangelho sendo espalhado por meio de Paulo. Aí a igreja de Jerusalém, gente, ela se torna totalmente coadjuvante. Nasce então uma igreja judaica cristã. Pedro prega, essas 3.000 pessoas se convertem. A base teológica dessa igreja é o seguinte, da mensagem de Pedro: Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia e o Espírito Santo nos capacita para a missão. Foi isso que Pedro falou. Então a teologia de Pedro para essas pessoas que se converteram pela primeira vez foi essa: Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e o Espírito Santo nos capacita para a missão. Bom, como eu falei, essa igreja ela é muito romantizada, né? A gente olha para essa igreja pensando, poxa, eles eram perfeitos. Como eu queria viver na época da igreja primitiva. Bom, deveria ser muito bom, claro. O Espírito Santo tinha acabado de descer e muita coisa boa ali acontecendo, gente se convertendo, aquele primeiro momento, né? Jesus já não estava com eles,
pelo menos fisicamente ali, né? E aí eles pregando o evangelho, as pessoas se convertendo, eles vivendo esse momento, tudo em comum, e de casa em casa, muito bom. Só que eles tiveram que encarar alguns desafios. E esses desafios, eles estão no livro de Atos, e a gente muitas vezes não presta atenção. E a nossa aula passada vai ajudar a gente a entender muito porque que um desses desafios foi muito importante para a história da igreja. Que, inclusive, aqui já no livro de Atos, já começa, então, um certo probleminha que lá na frente vai desencadear uma perseguição para a igreja, aqui no livro de Atos, nesse comecinho. Então, duas decisões difíceis que Pedro teve que tomar logo no começo. Essas pessoas se convertem, e a primeira delas é o seguinte: Pedro não sabe o que fazer com esse povo, porque eles eram gentios. Então, o nacionalismo dos judeus, esse exclusivismo, nós somos o povo de Deus, enfim, ele permanecia. E vocês sabem que isso só vai mudar quando Pedro tem a visão, e mesmo assim ainda, né, ele vai concordando aos poucos, mas isso ainda fica muito enraizado para o judeu. Então, quando os gentios vão se convertendo, a gente pensa, que gentios são esses, gente? Mas vamos andar. Aí, olha que coisa linda, na época deles os discípulos tinham tudo em comum, que coisa linda, né? Mas foi um problema grande, gente. Isso não deu certo. Primeiro teve a história de Ananias e Safira, né? E aí, segundo, o que aconteceu? Esses gentios que nós falamos, gente, eram judeus também. Só que eles tinham Pedro vai lidar com o fato de que haviam judeus simpatizantes da cultura helenista. Lembra da nossa aula passada? Que alguns judeus, eles eram de acordo com a união da cultura greco-romana. E aí os judeus mais puros, digamos assim, não concordavam de jeito nenhum com isso. E meio que isso era uma coisa que afastava esses judeus mais puros. Eles não se misturavam, não abriam mão das suas tradições, não abriam mão da sua cultura de jeito nenhum. E alguns judeus, ou grupos de judeus, eles achavam bom a cultura greco-romana. E aí eles eram considerados gentios, eles eram considerados helenistas. Então, na verdade, no começo do livro de Atos, não tem gregos. O que tem são judeus simpatizantes da cultura greco-romana, que eles eram considerados como praticamente gentios, porque eles absorviam o modo de vida, a filosofia, a forma de enxergar o mundo. E os judeus, como Pedro e tantos outros, mais afincados na tradição e na teologia judaica, ou seja, aí eles não conseguiam, então, lidar com essas pessoas. Mas aí, a primeira coisa, Pedro vai ter que lidar com isso. E o problema maior disso é o seguinte: como todo mundo tinha tudo em comum, todo mundo vendia os seus bens e depositava nos pés dos apóstolos, e eles faziam a distribuição, foi o que aconteceu. Os hebreus eram os que conservavam a cultura e idioma dos seus antepassados. Os gregos eram os judeus mais abertos ao helenismo. Aí deu problema. A quem se refere a Atos 6:1. Atos 6:1. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Aí a gente pensa assim, eram gregos. Não, eles eram de fala grega. Então a gente lê a Bíblia, às vezes, passando muito rápido. Aí pensa, então tinha gregos e judeus aqui na igreja. Não, eram judeus de fala grega. Eles se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à administração de alimentos, à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito, de sabedoria, e nós nos encarregaremos desse serviço. Eu vou parar aqui. Quer pegar? Então, a gente já sabe aqui que no começo, capítulo 6 de Atos, ainda não tem grego, pelo menos não é a maioria, provavelmente pouquíssimas pessoas, pouquíssimos gregos, pouquíssimos gentios. A igreja é judaico-cristã. Só que um grupo de judeus que tinham afeição pela cultura greco-romana, a ponto de falar grego, e os outros não, os outros mais puros, como eles se consideravam, que eles não abriam mão da sua cultura, certo? Então, o Bruce Shelley, né, que é aquele livro que eu mostrei na primeira aula para vocês, ele vai dizer o seguinte: os judeus helenistas eram fiéis à sua religião, mas no mundo fora da Palestina,
Ah, tá. Egito, Ásia Menor, Europa, haviam sido expostos à cultura grega por muito tempo. Eles se misturavam aos gentios com mais facilidade e eram mais receptivos a novas ideias do que seus primos palestinos. Então, gente, primeiro problema daqui da igreja de Atos. Essa turma que passou um tempo fora da Palestina, essa turma que se envolveu tanto com a cultura greco-romana, quando volta, e eles voltam, mas esse povo agora está na mesma igreja. E aí, a gente pensa que são gentios que se converteram, provavelmente alguns ali em Atos, quando acontece o Pentecostes, Pedro prega, talvez alguns de fora que estavam ali, mas eles não eram a maioria. Os gentios ainda não estão de cara, de cabeça aqui. Bom, a solução de Pedro foi o quê? Dos apóstolos, né? Eles elegeram homens cheios do Espírito, como a gente acabou de ler, para resolver questões das mesas. Então, eles com parte administrativa e os apóstolos com a palavra. Só que aí tem dois poréns. Dois dos que foram escolhidos, que eram para estar na mesa, tomando conta dessa distribuição, eles não ficam. Quem são? Quem lembra? Não lembram, gente? Um é Estevão, o outro é Filipe. Eles são do grupo dos 7 que foram escolhidos. E o que é que eles fazem? Eles vão pregar o evangelho. Mas não era para estar pregando o evangelho, Estevão e Filipe. Vocês são bênçãos, são homens de Deus, mas era para estar aqui tomando conta da mesa. Mas aí não. Eles são escolhidos e aí o livro de Atos mostra para a gente que logo em seguida está Estevão pregando e morre por causa da sua pregação. E Filipe sai pregando. Eles não ficam na mesa. Então, aqui, Estevão começa a pregar nas sinagogas de judeus helenistas em Jerusalém, o que desencadeou a sua morte. Então, por que Estevão morre? Porque ele foi pregar para os judeus helenistas. Olha que interessante. Ele está pregando para judeus, mas são judeus que são simpatizantes com a cultura greco-romana. Mas são judeus. E é por isso que ele morre. Ele vai de sinagoga em sinagoga pregando para esse tipo de gente. Mas Estevão era para estar tomando conta da mesa, porque Pedro foi muito claro, vamos escolher 7, eles vão tomar conta das mesas e administrar esse problema, e nós vamos pregar. Aí Estevão vai pregar. Não sei se o ímpeto de dizer assim, não, mas os judeus helenistas também são dignos do evangelho, o evangelho é para eles também, não sabemos. Mas ele vai pregar, ele não se contém. E ele vai, o livro de Atos está dizendo para a gente, e Lucas está dizendo para a gente o seguinte, você percebe como Lucas está construindo para explicar, mas para falar do ministério de Paulo? É como se ele estivesse mostrando para a gente o comecinho da mensagem chegando aos judeus helenistas. E depois esse negócio se expande para os gentios. Mas ele é como se fosse uma parte introdutória do livro de Atos. E a gente muitas vezes passa despercebido. Então o capítulo 7 de Atos está totalmente dedicado a Estevão. Então, o seu discurso em relação ao templo foi o que mais pesou contra ele. Porque ele vai dizer o seguinte, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Então, o discurso de Estevão, primeiro, é um discurso para os helenistas, e segundo, é um discurso contra o templo. Aí quando ele prega contra o templo, aí pronto, acabou. Aí eles não aceitam aquilo. O que pesa não é nem tanto ele estar falando que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus é Senhor, que Jesus ressuscitou, mas quando ele fala do templo, aí, como a gente diz aqui, aí doeu nos brios dos judeus. E aí não teve outra chance para Estevão. Morreu. Mas Estevão está pregando para quem? Helenistas, né? Tá. O tratamento não foi igual quando aconteceu isso com outra pessoa. Vamos mostrar aqui. Com a morte de Estevão, percebe-se uma clara distinção entre o tratamento com os helenistas e com os judeus puros, entre aspas. O concílio composto por judeus anti-helenistas nega-se a escutar Estevão e o apedreja. Mas o que é que eles fazem com Pedro, que está fazendo a mesma coisa? Já João e Pedro são açoitados e postos em liberdade pelo mesmo concílio. Atos 5, 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram.
e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Qual é a diferença de Estevão para João e Pedro? Estevão era helenista e estava pregando para os judeus helenistas greco-romanos, simpatizantes da cultura greco-romana. João e Pedro não. É tanto que a gente vai ver aqui que quando começa a perseguição, os apóstolos ficam em Jerusalém. Quem foge são os helenistas. Então os gentios, gente, ainda não são alvo ainda da pregação. Foi por parte de Estevão, de Filipe, mas não ainda para gentios, de fato, mas para judeus helenistas. Aí vocês sabem, da aula passada, o que é ser helenista, né? Que foi aquela história de Alexandre o Grande. Para quem não assistiu à aula passada e nem viu o vídeo, Alexandre o Grande, ele tenta unificar a cultura, enfim, o mais importante foi a língua, como a gente viu, e isso era o mundo helenista, né? E quando ele consegue tudo isso, aí isso então é o helenismo. E alguns judeus se recusaram totalmente a isso, a aceitar isso. Inclusive alguns nem falavam grego, e se falavam, preferiam falar o aramaico e ser fiel às suas tradições, à sua língua, ao seu povo. Mas outros foram muito simpatizantes à cultura e abraçaram isso mesmo. E aí houve um certo racha, né? Havia um certo problema quanto a isso. É tanto que a gente está vendo que no começo da igreja isso pesa muito. Então, após a morte de Estevão, um grupo de justiceiros começa a perseguir e matar nazarenos suspeitos. Dentre eles, Paulo. Então aí, depois da morte de Estevão, Paulo está lá, Paulo consente com essa morte. A gente já viu que havia um tratamento diferente pelo mesmo concílio que matou Estevão, liberou, açoitou Pedro e João, deu um cascudo, digamos assim. Não, um cascudo não, né, gente? Porque se açoitar dói. Mas deram uma surra boa neles, aí disseram, agora vão embora, não fale mais desse Jesus. Mas Estevão não, Estevão foi apedrejado. Aí, depois disso, aí Paulo, com sangue nos olhos, diz, agora eu vou matar mais gente. Eu preciso matar mais gente, eu preciso fazer mais ruindade com esse povo, porque não pode. Como Paulo, ele vai dizer lá na frente, numa de suas cartas, que ele era fariseu, legalista, zeloso, provavelmente Paulo estava perseguindo Estevão e todo o helenista exatamente por causa de uma questão cultural, gente. Não tinha nada a ver com a questão de teologia, pelo que eles acreditavam, era cultural. Agora, claro que soma-se a questão cultural, o fato de que eles estavam pregando a esse Jesus que morreu, que ressuscitou. E aí sim, como é que fica então Moisés, Abraão, como é que fica essas coisas, né? Tinha também essa questão, mas envolvia mais uma questão cultural, envolvia mais uma questão de preconceito. Citando de novo Bruce Shelley, eu vou citar muito ele, porque entre o livro que eu indiquei para vocês, a coleção, e o Bruce Shelley, ele é bem mais denso, e também estou usando muito aquele que eu coloquei no grupo, que eu indiquei lá, que tinha para o Kindle. Também tem mais de 15 mil páginas, né, de história da igreja, e vem até os dias de hoje, inclusive. Como o evangelho chegou no Brasil, vou até colocar, nem pretendia colocar isso no final, mas a gente vai colocar para a gente saber como que o evangelho chegou aqui no Brasil, né? Então ele diz o seguinte, esse primeiro massacre cristão, ocorrido por volta de 36 depois de Cristo, marcou a expansão do abismo entre judaísmo e cristianismo e transformou a nova fé em um movimento missionário, agora sim. Então, com esse massacre que começou quando, não só Paulo, porque, entenda, Lucas está se referindo a Paulo. O foco de Lucas é Paulo. Mas quantos outros fariseus, quantos outros líderes religiosos da época não começaram também a perseguir esses cristãos helenistas? Provavelmente outras pessoas, não só Paulo. E aí sim, agora começa então uma expansão, e essa expansão ela é totalmente, pode-se chamar missionária. Quando começa a perseguição, eles correm, e aí começam a pregar o evangelho em outros locais. Os apóstolos hebreus não foram importunados, mas os discípulos helenistas foram obrigados a fugir de Jerusalém, encontrando refúgio na Síria, Samaria, ou fundaram comunidades cristãs. Outros cristãos helenistas fundaram igrejas na cidade de Damasco, Antioquia e Tarso, na Síria, na ilha de Chipre e no Egito. Então a gente vê aqui como eles se espalharam. Tiveram que fugir, porque senão eles iam morrer. Aí sim, agora a gente tem, aí o evangelho vai chegar nos gentios de fato. Então não estou dizendo que o evangelho não tinha chegado e que não havia gentios por ali naquela época. Sim, com certeza. Mas
em termos de missões, se nós pudéssemos falar assim, de expansão, de confins da terra, aí começa aqui agora, quando começa essa perseguição. Você vê que os judeus, os apóstolos, ficam em Jerusalém, né? Eles não são perseguidos. Eles são aceitos, não tem problema. Tanto que eles estão lá, continuam a vida deles lá, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, os helenistas, aí sim, esses têm que correr, porque Paulo estava liderando aí essa perseguição. Bom, no capítulo 9 de Atos, ao descrever a conversão de Saulo, dá a entender que havia cristãos em Damasco. Óbvio, né? Se Paulo pediu autorização aos líderes judeus para ir para Damasco, para perseguir os cristãos, então haviam cristãos lá, provavelmente já uma igreja lá. O Justo Gonzalez é quem ele fala isso. E é óbvio, né, da gente concluir isso, porque se ele quer ir para lá, para Damasco, então com certeza já tinha gente lá. Então, já havia então se espalhado para o mundo grego, agora sim, para o mundo grego, o evangelho está sendo pregado agora em todos os lugares. Então, gente, diante disso, eu queria fazer uma pergunta agora para vocês responderem. Qual cidade substitui Jerusalém como centro de iniciativa missionária? Porque Jerusalém era o foco, né? Era dali que saíam os missionários para todo lugar. E mesmo que fossem judeus, pensando em evangelizar judeus, mas Jerusalém era o foco, até aqui. Depois que Paulo se converte, aí esse centro muda. 18 votos, Antioquia está ganhando, Roma está em segundo, Cafarnaum e Samaria está empatado. Aqui já, 30 votos, Antioquia ganhou 73%. Então vocês estão bem, gente, estão lendo a Bíblia. Antioquia, gente. Então a cidade de Antioquia é onde muitas reuniões vão acontecer, é de lá que Paulo é enviado, é lá que os cristãos vão ser chamados de cristãos pela primeira vez. Ou seja, de Antioquia, antigamente a gente tinha um foco em Jerusalém. Jerusalém vai ficar sendo aquele local onde problemas se resolvem, concílio acontece lá, que a gente vai ver já já. Mas a cidade que vai chamar a atenção para reunir missionários conhecidos e ser também base missionária é Antioquia. Você vai ver Barnabé indo para lá, Paulo sai de lá para viagens missionárias, são 3, a gente, enfim, vai ver que muitas, a primeira ele sai de lá, de Antioquia, inclusive. Então se torna uma cidade muito importante depois que acontece a perseguição, e depois que o evangelho começa a chegar nos gentios. Aí o foco sai de Jerusalém e passa a ser, então, Antioquia. Filipe, que eu falei que foi outro dos 7 que era para estar distribuindo a mesa, ele, ao invés de ficar na mesa, ele foi pregar. Então, no capítulo 8 de Atos, ele funda uma igreja em Samaria e vai a ponto, de Pedro e João ir lá supervisionar o trabalho dele, capítulo 8 de Atos. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, eu falei isso para você, vou adiantar um pouquinho. Os que haviam sido dispersos, no verso 4, porém anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirado com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Bom, enfim, falando aqui do ministério de Filipe, lá em Samaria. E aí, quando chega no verso 26... é interessante, porque faz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Enfim, esse homem não entendia, aquela história que vocês sabem. Filipe se encosta na carruagem, pergunta, entendes o que lês? Aí ele disse, eu não tenho quem me explique. E aí Filipe então vai
ensinar para ele sobre Isaías. Esse homem se converte e Filipe prega, então, o evangelho para ele. No capítulo 9, então, vem a conversão de Paulo. Então, a gente vê aqui que Estevão morre porque vai pregar para os helenistas e Filipe está a todo vapor pregando o evangelho. A sorte dele é que Filipe vai pregar o evangelho em outra cidade. Provavelmente, se ele tivesse ficado em Jerusalém, a situação dele não tinha sido tão boa, quem sabe até como a de Estevão, mas como ele vai para Samaria pregar o evangelho, aí ele está meio que protegido pela sua localização geográfica, digamos assim. Os judeus gregos serviam de ponte através da qual a nova fé se espalhou pelo mundo inteiro da época, tornando-se assim mais numerosos que a igreja em Jerusalém. Os gentios, eles vão crescendo tanto que aí a igreja de Jerusalém, ela vai ficando. E aí a gente vai ver que um dos motivos para isso é que os judeus, eles pensavam da seguinte forma: nós continuamos judeus, sendo que agora acreditando que o período messiânico chegou. Eles criam em Jesus. Só que não todos. Alguns judeus não queriam saber disso, óbvio. Principalmente os líderes religiosos. Nem todo mundo se converteu lá. Mas no mundo gentílico, o evangelho chegou e as pessoas iam recebendo e iam abraçando e a igreja ia crescendo, a ponto de ir ofuscando a igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, ela vai meio que sumindo, não de importância, mas em termos por exemplo, Lucas vai falando cada vez menos e vai falando das viagens de Paulo. E, enfim, a gente vai ver o que é que acontece então com a igreja de Jerusalém, por que a gente tem tão pouca informação sobre ela, né? Atos 11 é o que vai falar que Antioquia se torna fundamental para a expansão do evangelho. O Shelley, ele diz o seguinte: Antioquia era a capital administrativa da província romana da Síria, com meio milhão de habitantes, uma cidade muito grande. Naquela época, 500 mil de habitantes é muita gente. Ela também era a terceira maior cidade do Império, depois de Roma e de Alexandria. Por ser um centro cosmopolita, movimentado, sua população racialmente mista era, em sua maioria esmagadora, gentia, mas também existia uma grande comunidade judaica. Em Antioquia, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Originalmente, os oponentes da igreja usavam o termo como um rótulo depreciativo para os devotos do ungido. Em grego significava isso, devotos do ungido. Mas era de forma irônica, tá? Depreciativo. A palavra cristianoimans. Os cristãos logo o adotaram de bom grado. Desse modo, a Antioquia cresceu em influência cristã e, com o tempo, substituiu Jerusalém como centro de iniciativas missionárias. Isso se deu, em grande parte, graças ao trabalho de Saulo de Tarso, que se juntou a Barnabé ali em aproximadamente 44 depois de Cristo. A gente vê a importância de Paulo, então, e como Lucas está realmente... Lucas foi parceiro de Paulo, viajou com Paulo nas suas viagens missionárias, então Lucas está realmente mostrando como o evangelho chegou até Paulo e como esse evangelho chegando até Paulo, como ele entende que seria o seu chamado. Ainda sobre a expansão do evangelho, antes da gente falar de Paulo, a gente precisa fazer um parênteses que faça justiça, né, a um grupo de pessoas que são os comerciantes, as pessoas comuns. Isso é importante, gente, porque a gente tem a tendência vai lendo o livro de Atos e a gente vai pensando, mas Paulo, e só tinha Paulo pregando, só tinha Paulo fazendo as coisas. Aqui e ali, né, Pedro fazia, pregava, João pregava, Filipe, mas a gente foca muito em Paulo. Só que essa expansão rápida do evangelho para os gentios não é responsabilidade só de Paulo e nem tampouco, eu acho que na grande maioria, o peso da responsabilidade não está sobre Paulo. Está sobre essas pessoas comuns, gente. Pessoas artesãos, ferreiros, pessoas que tinham liberdade de viajar pelo império. Essas pessoas se convertiam, não são citadas na Bíblia, ninguém sabe quem são. São pessoas simples, comuns, que provavelmente nós nunca vamos saber quem são, talvez na eternidade. Mas essas pessoas fizeram com que o evangelho se espalhasse. A gente vai ver já, houve igrejas que Paulo não fundou, mas que Paulo, quando começou o seu ministério, já existiam essas igrejas, e Paulo só escreve cartas para elas. Aí um professor de história, ele diz o seguinte, o Fernando Sabra, ele é mestre em teologia e professor de história.
Aí ele vai dizer, a igreja que nasce através das pessoas comuns, muitas delas, como Paulo, livres, que podem circular, elas levam consigo o testemunho cristão. Os comerciantes, os pequenos artesãos são fundamentais nesse processo e isso é atualmente atestado pelos mais críticos historiadores. Ou seja, tudo bem que a gente tem a importância de Paulo e entende porque a gente, quando vê a história de Paulo, entende o porquê de Lucas está dando essa ênfase em Paulo. Mas são essas pessoas que vão levar o evangelho com tanta eficácia quanto Paulo. E, inclusive, chegam primeiro do que Paulo a muitos lugares. Me lembrei dessa história de chegar primeiro. O Ronaldo Lidório é um missionário aqui no Brasil muito conhecido. E Ronaldo Lidório ele tem quase que um ministério apostólico no sentido de que ele vai para um local, funda uma igreja, prepara essa igreja, prepara a liderança e depois vai embora, como ele fez na África. E ele trabalha hoje no Amazonas com tribos indígenas. E aí, quando ele estava indo para fazer mapeamento, enfim, para conhecer a área, ele chegou num local, numa tribo, e aí o pessoal falou assim, para falar de Jesus, então, estou falando aqui do meu jeito, tá, gente? E aí ele fala que ele estava com uma roupa toda cheia de coisa, um rádio que pegava com satélite e tal, porque era, enfim, coisa lá dentro da mata, né? E aí ele chegou e o pessoal falou assim, não, a gente já ouviu falar do evangelho, já ouviu falar de Jesus. Aí ele perguntou, ficou curioso, falou, mas quem falou do evangelho para vocês? Aí ele falou, foi seu José. Ele mora aqui, na frente. Aí ele falou, né, onde é que o cara morava. E aí ele pegou o barquinho e foi lá. Quando ele chegou lá, ele disse que era uma casa simples. E aí ele chegou, bateu palma, veio a mulher, a esposa do seu José. E aí ele falou, boa tarde, bom dia, não lembro. Ele disse, o seu José está aí? Aí ela falou, tá, quem é o senhor? Aí ele não falou o nome, disse assim, não, eu sou um missionário. Aí ela falou assim, José, corre que tem um missionário na nossa casa. Aí ele disse que parou assim, ficou constrangido, envergonhado. Que ele olhou para as roupas dele, para o que ele usava, e falou assim, não, minha senhora, eu não sou missionário. Missionários são vocês. E aí ele disse que sentou com eles e foi conversar com essa família. Mas o cara já tinha pregado o evangelho para a tribo. Ou seja, Ronaldo Lidório chegou atrasado, uma pessoa simples. Não atrasado, graças a Deus que ele chegou atrasado e já tinha pessoas convertidas. Então, pessoas simples. Aí eu imagino, Lucas não fala isso, que também não era o propósito dele, mas imagina quantas vezes Paulo não chegou no local e o evangelho já tinha chegado. Que bom, graças a Deus por isso. Mas nós precisamos fazer justiça com esse grupo de pessoas que nós não sabemos o nome, que não está o registro dele na Bíblia e nem em canto nenhum. Essas pessoas levaram o evangelho talvez mais rápido do que Paulo e outros. Então, antes da gente passar para Paulo, a gente vai conversar sobre Paulo. Se der tempo, a gente vai começar a falar. Não vai dar tempo, mas nós vamos ter 2 séculos de perseguição ferrenha, não vai dar tempo. Então, o que acontece com a igreja de Jerusalém? Ela vai sumindo, né? Pouca informação sobre ela. Às vezes que a gente vai ver no livro de Atos, a coisa importante que tem que ser falado, que os apóstolos, eles autorizaram, né, eles abençoaram, digamos assim, Paulo e todos aqueles que pregaram para os gentios. Isso sim. Mas no concílio a gente vai ver que havia um probleminha ainda. Mas Pedro, enfim, os mais próximos de Jesus, eles aceitaram e abençoaram. Houve uma perseguição a todos os cristãos de Jerusalém. Calígula deu o título de rei Herodes. Calígula deu o título de rei a Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande. Atos 12, de 1 a 3, ele manda matar Tiago, irmão de João. E aí ele vê que isso agrada os seus súditos. Eu não coloquei o texto, vamos ver lá, Atos 12, de 1 a 3. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Esse não é o irmão de Jesus, tá, gente? Irmão de João. Isso. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, tal, e aquele momento em que Pedro sai milagrosamente da cadeia. Mas eu queria mostrar para vocês, então, na história, o que acontece com relação a Tiago, e é o Herodes, o Agripa, isso, que manda matar Tiago.
Então, Pedro e Paulo são capturados na época de Nero, a gente vai ver isso mais na frente um pouquinho, tá? A gente vai ver isso já já. Mas a igreja de Jerusalém, ela fica com Tiago, irmão de Jesus, que também é assassinado por um sumo sacerdote. Preste atenção. Um sumo sacerdote judeu manda matar Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém, em 62 depois de Cristo. Os chefes da igreja fogem para Pela, cidade de maioria gentia, do outro lado do Jordão, uma cidade que ficava do outro lado do Jordão. Então, quando eu falo chefes da igreja, eu estou falando de judeus convertidos, dos apóstolos, muitos deles fugiram, porque aí começa então essa perseguição. Com o nacionalismo judeu crescendo cada vez mais, alguns aproveitaram esse momento para fugir, porque estava se aproximando 70 depois de Cristo. O que aconteceu em 70 depois de Cristo? Jerusalém foi destruída, os romanos acabaram com Jerusalém. E aí, quando alguns perceberam que esse nacionalismo estava crescendo, que isso ia dar problema e que Roma ia acabar com eles, aproveitaram então esse momento de fuga e saíram também. Não só por causa da perseguição contra a fé deles, mas porque eles estavam prevendo que isso não ia dar certo. Que essa tentativa de alguns judeus de querer acabar com Roma, esse negócio não ia dar certo. E aí eles aproveitam e fogem também. Segundo a descrição, um relato sobre a destruição do ano 70. Olha o que diz um historiador. A guerra trágica e sangrenta que se seguiu custou mais vidas do que qualquer conflito anterior. Os judeus resistiram a adversidades avassaladoras por 4 anos, mas não puderam suportar o poder de Roma. Em 70 depois de Cristo, as tropas do imperador Vespasiano, lideradas por Tito, irromperam pelos muros de Jerusalém, saquearam o templo, queimaram-no e levaram os despojos para Roma. A cidade santa foi totalmente destruída. E nas represálias subsequentes, todas as sinagogas da Palestina foram completamente queimadas. No início da revolta, os líderes da igreja de Jerusalém foram aconselhados em uma visão a fugir da cidade. Ou seja, quando começou a confusão, eles então vão embora. E aí a gente cada vez mais vai perdendo notícias sobre essas pessoas e sobre a igreja de Jerusalém. Para fins práticos, a destruição de 70 depois de Cristo marca o fim da era apostólica. Então, depois da destruição de 70, não se ouve mais falar dos apóstolos. Alguns, inclusive, já somem do mapa antes. A gente vai ver na perseguição, porque Nero é quem diz a história. Aliás, diz a história não, né? Nero é quem provavelmente mata Pedro e Paulo. É sobre o imperador Nero. Então, antes de 70, a gente já não tem mais Paulo e a gente já não tem mais Pedro. E aqui, na destruição de 70, a gente vai ver que acaba-se então a era apostólica. Quando falo da era apostólica, eu estou falando daqueles que andaram com Jesus. Como consequência, a velha igreja de origem judaica, já sem Tiago, Pedro e o Tiago, irmão de Jesus, que era a grande liderança da igreja em Jerusalém, rejeitada tanto por judeus como por gentios, viu-se cada vez mais relegada às regiões isoladas. Até os próprios judeus rejeitaram a igreja. E os que fugiram, para onde eles foram, eles ficaram sem contato com o cristianismo, ou seja, com os cristãos verdadeiros. E eles começam a se misturar com seitas. E essas seitas então começam a entrar, e eles vão aceitando essas coisas, e fogem então daquilo que eles tinham como a igreja e a sua teologia verdadeira. Em ocasiões posteriores, citados por cristãos de origem gentílicas, nos falam de seus hereges, mas raramente oferece dados positivos sobre a fé e a vida deles, que perdurou aproximadamente até o século V. Então a igreja de Jerusalém, ela consegue sobreviver até aproximadamente o século V, 400 e pouco, quase 400 anos e meio depois de Jesus. E não se ouve mais muitas informações e muita coisa sobre a igreja de Jerusalém. E a gente vê como os gentios, eles ofuscam totalmente, eles crescem muito, e a situação, o poder de Roma ainda, e o peso de Roma sobre Jerusalém, sobre a Judéia, sobre a Palestina, é o que também vai fazer diferença para que essa igreja ela vá assumindo, desaparecendo aos poucos. Aí eles chegam a um ponto que eles têm que fugir. Quando fogem, se misturam com seitas e, enfim, heresias dessas outras cidades para onde eles vão. E aí, então, a igreja vai sumindo.
E como diz aqui nesse último parágrafo que eu coloquei, eles são até citados posteriormente, mas não de uma forma positiva. São citados de forma negativa como pessoas que se envolveram com as seitas e heresias. E aí sobrevive, então, até o século V. E daí, então, não se ouve quase falar nada sobre eles, tá? Vamos lá. Paulo, o apóstolo dos gentios. Agora a gente precisa fazer uma ressalva aqui, gente, sobre o ministério de Paulo. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente estuda Paulo, que a gente fica encantado, né? Paulo é Paulo, né, gente? Mas, principalmente porque os escritos dele ocupam boa parte do Novo Testamento. Quando Paulo escreve os Romanos, já tinha uma igreja lá. Não foi ele quem fundou. Paulo chega na Itália, ele é recebido por pessoas que já estavam lá, quando ele chega na primeira vez. Então, a gente vê, como eu falei, que Paulo é importante, mas a gente não pode correr o risco de supervalorizar Paulo. Às vezes a gente corre o risco até de ler Jesus a partir de Paulo. Então a gente lê Jesus e vai interpretar Jesus diante do que Paulo falou. É o contrário, gente. Então, a gente precisa ler Paulo a partir do que Jesus falou. Até porque o próprio Paulo não ia gostar disso, porque ele fez assim. O que Paulo pregou e o que Paulo viveu foi o que Jesus ensinou. Só que Paulo, ele, por ocupar quase a grande maioria do Novo Testamento e ser de suma importância, por exemplo, você vê no livro de Atos, muita coisa sobre Paulo. Aí a gente fica tão encantado com Paulo que daqui a pouco a gente supervaloriza e esquece um pouquinho o que Jesus falou. E a gente diz assim, mas Paulo foi quem resolveu os problemas das igrejas. Jesus não resolveu o problema da igreja, porque também não tinha igreja, né? Só tinha os 3 discípulos, talvez algumas pessoas que andassem com ele. Mas não importa. O princípio para a vida da igreja está com Jesus, não com Paulo. Paulo, ele botou em prática esses princípios. Agora, algumas coisas que Paulo viveu na igreja, Jesus não viveu essas coisas lá. Mas o princípio teológico, as coisas que Paulo ensina, vem tudo de Jesus. Então, é bom a gente falar de Paulo, é bom a gente saber quem era Paulo, enfim, seu ministério, sua vida e tal. Mas sabendo que Paulo, ele era um escravo de Jesus. Ele era servo de Jesus, como nós somos, falho, pecador. E, enfim, eu faço apenas essa observação, porque quando a gente termina de ver, embora até eu vou fazer uma coisa bem resumida sobre Paulo, porque o livro de Atos praticamente é quase que a biografia de Paulo, né? Então é só a gente ler Atos que a gente fica bem mais informado sobre Paulo. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre a vida dele, mas só essa observação sobre Paulo, tá? Então, a conservado, até os nossos dias, naquele livro que eu falei para vocês, O Essencial do Cristianismo, eles têm um parágrafo lá sobre Paulo que ele vai dizer o seguinte: está conservado até os nossos dias um livro apócrifo referente a Saulo, na sua meia-idade, intitulado Atos de Paulo e Tecla. Segundo ele, Paulo não era formoso. Era um pouco reduzido de estrutura, magricela, pernas arqueadas, o nariz era um bico de águia e os olhos escuros que chamejavam. Ferozes por sobre carregada sobrancelha. Às vezes parecia como homem e às vezes possui o rosto como anjo. Bom, essa é a descrição que faz de Paulo. Como eu não sou desenhista, não sou bom em caricatura e absolutamente nada, eu li isso aqui, mas para mim não significou nada. Então, se você é bom de imaginar o rosto de uma pessoa... Henrique não está aqui, não sei se ele está em casa, ele pode fazer um desenho a partir desse texto. Mas, bom, ele mostra aqui uma pessoa simples, sem muita formosura, né? Mas, enfim, aí no final ele coloca que, às vezes... muito humano e às vezes como se fosse um anjo. Então, como eu falei para vocês, vou pular esse primeiro parágrafo. Lucas constrói o livro de Atos, né, praticamente querendo nos apresentar Paulo. Ele era, entretanto, um líder especialmente qualificado, aqui o Shelley vai dizer, para preencher a lacuna entre o cristianismo judaico e o cristianismo gentílico. Afinal, era um homem proveniente de 3 mundos: judaico, grego e o romano. Então Paulo tinha esse privilégio. Paulo era muito bem instruído no judaísmo, muito bem instruído no mundo grego e no mundo romano. Paulo era cidadão romano, então era um homem privilegiado para pregar aos gentios. E Paulo prega aos gentios de classe intelectual lá em cima e prega aos gentios mais simples. Então ele consegue transitar nesses 2 grupos, sem problema nenhum. Havia sido fariseu ferrenho, segundo ele fala, né? Estudou aos pés de Gamaliel,
falava grego fluentemente e conhecia o pensamento e literatura grega por cidadão romano. E por cidadão romano, tinha liberdade especial de circulação, proteção em suas viagens e acesso aos níveis mais elevados da sociedade. Então, por ser romano, quando Paulo viajava, ele tinha uma escolta. Ou seja, Paulo tinha segurança para viajar. Olha que coisa assim linda, né? Deus chama um homem que, além de Roma dar uma certa liberdade para as pessoas transitarem, além de ter liberdade para transitar, Paulo tem pessoas que o acompanham nas suas viagens, dependendo da situação. Claro, Paulo, eu não acredito que ele estava o tempo todo com gente, mas é interessante porque, por exemplo, quando Paulo pede para ir para Roma, ele apela para o imperador, aí com certeza sim, Paulo vai escoltado no navio com soldados romanos, porque ele era cidadão romano. Então, por falar grego e conhecer as suas filosofias, Paulo poderia pregar para o mundo pagão e expor o Antigo Testamento para eles. Haviam 3 grandes universidades, digamos assim, naquela época, que eram a Alexandria, Atenas e Tarso. E Paulo era de onde? Tarso, Saulo de Tarso. Então, esses eram os grandes centros culturais daquela época, Alexandria, Atenas e Tarso. E Paulo vem de Tarso. E outra coisa interessante, gente, os discípulos passaram quanto tempo com Jesus, caminhando com Jesus? Isso, 3 anos. Paulo passou quanto tempo aos pés de Gamaliel? 3 anos. É interessante, né? Porque ele não começa o seu ministério antes de passar esse tempo com Gamaliel, né? Ele até faz algumas coisas antes, prega, mas aí ele vai, fica com Gamaliel, passa 3 anos com ele, e aí depois, então, que ele começa, não sei se poderia dizer oficialmente, né? O grande problema de Paulo era que havia os que diziam que para ser cristão ainda tinham que se circundar e cumprir toda a lei. Atos capítulo 15. Que aqui, gente, foi um divisor de águas da questão de Paulo com os judeus. Quando eu falo judeus cristãos, tá? Com sua mensagem baseada na graça de Deus, Paulo logo tem embates com os judeus convertidos que temem essa mensagem. Eles achavam que Paulo e seus seguidores eram imprudentes e irrealistas. Porque a mensagem de Paulo era, você vai ver muito, a gente vai ver se a gente ler as cartas de Paulo, ele está falando sobre a graça, ele vai dizer que a lei caducou. E aí isso para os judeus, mesmo os cristãos, mas os que são ainda judeus e que ainda não entendem essa mensagem para o mundo gentil, eles não concordam com isso. E eles acham, a ideia deles é que Paulo é um imprudente e irrealista, que isso não faz o menor sentido. Então, no capítulo 15, a gente vai ver então no que é que chega de Atos, né? O grande problema que isso gerou. E aí vamos lá para o capítulo 15 de Atos. Que aí, por causa de Paulo e da sua mensagem, acontece então o primeiro concílio que nós temos conhecimento na história, que é o concílio de Jerusalém. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar os irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme exigem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Veja a mensagem deles. Eles foram para Antioquia, cidade gentílica, cidade cheia de gentios, na sua esmagadora maioria. E aí diz ao povo: se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Começa um problema. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a gente vai ler o capítulo quase todo, tá, gente? Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés.
Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Pedro está se referindo a... Cadê? Está se referindo naquele momento do lençol, tá? Por isso que ele vai dizer que Deus escolheu ele para falar aos gentios. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhe dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio. Então Barnabé e Paulo lhes relataram os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas. Como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque ao Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios, que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstêm dos alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Então, Tiago, ele diz, olha, deixa esse povo livre, não precisa de circuncisão, mas eles precisam se abster do sangue, animais estrangulados, imoralidade sexual, e a outra coisa que ele coloca, de carne oferecida a ídolo. Bom, tirando a imoralidade sexual, Paulo não vai proibir nada dos outros no seu ministério. Isso vai dar problema. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Essa foi a carta que leram. Bom, acho que não precisa a gente ler a carta. Só que quando a gente vê o ministério de Paulo, aí a gente percebe que Paulo não cumpre isso. Mas tem algum problema? Não. Porque tirando a imoralidade sexual, que Paulo condena veementemente, o resto, carne sacrificada ao ídolo, o que é que Paulo vai dizer em Corinto? Vocês lembram? Gente que tinha problema com relação a isso, Paulo vai dizer, olha, abençoa e come. Agora, se isso faz o teu irmão cair, teu irmão que é mais fraco na fé, que ele não consegue digerir o fato de você comer uma carne sacrificada ao ídolo, aí Paulo vai dizer, por amor ao seu irmão, não coma. Porque ele está falando isso, gente, numa cidade que muitos animais eram sacrificados aos ídolos e depois iam para o mercado para ser vendido. E aí, com essa questão aqui do livro de Atos, do concílio, algumas pessoas ficavam em dúvida, mas e aí, a gente come ou não come a carne sacrificada ao ídolo? A gente vai ou não vai praticar a lei de Moisés? E aí Paulo vai dizer, não, a lei caducou, a lei serviu para nos mostrar que somos pecadores. Jesus já cumpriu, já pagou toda a condenação da lei. Essa era a mensagem de Paulo, a gente vive pela graça. Enfim, nós somos salvos pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Está nas cartas de Paulo. E aí Paulo vai dizer, olha, não tem problema. Carne é carne. Agora, você quer comer, abençoa e come. Agora, se é por amor ao seu irmão, então ele vai se escandalizar, então não coma. É assim que Paulo vai lidar com a situação. Mas ele não segue isso aqui. E isso vai dar problema. Então, nesse ponto, o rompimento com o judaísmo tradicional está quase completo. Os cristãos gentios não eram circuncidados e desconheciam ou descumpriam as leis alimentares e, na maioria das regiões, a observância do sábado, o 7º dia, deu lugar a
o culto do primeiro dia da semana, o dia em que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, eles não praticavam sábado, que os judeus ainda estavam praticando, mesmo já vivendo, sendo judeus messiânicos que criam em Jesus. Aí os cristãos gentios eles vão fazer o seguinte, substituíram o sábado pelo primeiro dia da semana. Por exemplo, hoje, nós no domingo é o dia que nós temos o culto, temos a escola de teologia, e consideramos dia do Senhor, claro, todos os dias é dia do Senhor, então não existe dias e dias. O próprio Paulo vai dizer isso, não existe isso. Mas os que se converteram fora, eles vão então entender o seguinte, então Jesus ressuscitou no terceiro dia, no domingo, vamos então ter o nosso momento no domingo, nosso culto, nossa celebração. E aí isso vai contra tudo que os judeus estavam ensinando. Então aqui está quase completo, como diz o Bruce, o rompimento total com o judaísmo. Isso começa com Paulo. Uma coisa a favor de Paulo foi a favor da pregação, tá? Foi essa miscelânea de crenças pagãs. Paulo era muito inteligente. Ao invés de Paulo chegar num lugar e ver, misericórdia, eu vou embora, que o negócio aqui é pesado demais. Cada um crê numa coisa, tem Deus disso, Deus daquilo, tem... Aí Paulo fazia o contrário. Ele encontrava nessas crenças dessas pessoas elementos que ele podia fazer pontos com o evangelho. E aí ele pregava. Olha só, algumas com uma rasa semelhança com a teologia cristã, como, por exemplo, as seitas locais baseadas em lendas de deuses que renasciam a cada primavera. Hércules, Dionísio, Ísis, Mitra e outros. Defendiam imortalidade, ressurreição e luta entre bem e mal. Prato cheio para Paulo. Tem a história lá no livro de Atos, que Paulo chega, né, creio que é em Atenas, se não me falha a memória, ele chega no Areópago, e aí ele começa a observar aquela confusão, né, tudo, e Paulo começa a observar. Como esse povo era meio louco, eles queriam agradar todos os deuses, e se por acaso tivesse um Deus que eles não estivessem agradando, eles colocaram um altar ao Deus desconhecido, porque vai que existe algum que a gente não conhece, mas pelo menos a gente está pacificando esse Deus. Aí colocaram um altar ao Deus desconhecido, aí Paulo olha e diz, opa, é aqui. Porque o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, o Deus da Torá, não está aqui em nenhum local. É esse aqui. E aí ele começa a pregar, então, nesse local, baseado no Deus desconhecido. E aí, gente, esse era Paulo. E isso acontecia porque Paulo tinha como estratégia observar esses elementos das religiões de sua época e aplicar o evangelho. Era isso que Paulo fazia. Semana passada, a Rossano fez até um comentário aqui, quando eu falei das estradas romanas, né? Roma não tinha intenção nenhuma de que essas estradas fossem construídas para que o evangelho fosse de forma mais fácil levado a outros locais. Não tinha, mas foi usado, se aproveitou disso e foi o que fez. Foi o que aconteceu por causa de Roma, então, de forma, vamos usar essa expressão, de forma tecnológica, se a gente pode usar assim, as estradas deles eram estradas boas, então eles chegaram a facilitar o trânsito das pessoas. As estradas tinham paz, porque, via de regra, os soldados estavam circulando por essas estradas, e aí, então, foi mais fácil para o evangelho se alastrar, digamos assim. Da mesma forma, é o que acontece nessa situação, gente. Quando a gente olha outras religiões, a gente tem duas opções, certo? Ou a gente rejeita de cara, diz, não, tem nada a ver com a Bíblia. Ou a gente começa a conhecer e pegar elementos dela, pensar, e fazer a ponte com o evangelho. Teve um cara que escreveu, eu esqueci o autor do livro, ele escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele aparece da Bíblia do nada, né? Ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi, enfim, ninguém sabe. Só sabemos que Abraão encontra com ele, dá o dízimo a ele e pronto, esse cara some. E aí ele escreve esse livro dizendo o seguinte, toda a cultura tem um fator Melquisedeque. O que isso significa? Que toda cultura tem elementos que provem que Deus faz parte dessa cultura, que Deus está lá. E o problema é que a gente não vê, né? Ou a gente rejeita, ou então a gente se afasta logo, a gente, enfim, não quer saber. E aí ele vai escrever, então, algumas culturas, e dessas culturas, alguns elementos que mostram que Deus está lá e que, enfim, é só a gente chegar, observar que dá para a gente fazer isso. Então, Paulo fazia muito isso. E aí, gente, eu falei que ia ser rápido sobre Paulo, né? Após sua terceira viagem missionária, Paulo é preso pelos próprios judeus. Olha aí como a coisa ficou complicada entre Paulo e os judeus. Quem prende Paulo são os judeus, não são os romanos. Porque Roma, inclusive, não queria nem saber disso, gente. A gente vai ver já quando vou falar de perseguição. Roma queria o seguinte, se é problema entre vocês, vamos lá, vou usar a minha expressão, se é problema teológico de vocês, resolvam. Agora, se tiver muita confusão, aí a gente chega com os soldados. A gente quer paz. E dizia para os líderes judeus,
Se é problema de vocês, resolvam. É tanto que, por exemplo, na crucificação de Jesus, tentou-se fazer com que a coisa fosse resolvida. Vocês resolvem. Pilatos não queria crucificar Jesus. Mas chegou até Pilatos. E eu creio que chegou até Pilatos por influência que os partidos políticos e religiosos que a gente viu na aula passada fizeram pressão dos partidos políticos e religiosos com Roma, e aí levaram então Jesus para lá. Porque a questão deles com Jesus é o quê? Ele está dizendo que ele está blasfemando contra Deus. O que é que Roma tem a ver com isso? Se eles tinham, os judeus tinham liberdade para cultuar o seu Deus. Eles iam para a sinagoga. Ele está blasfemando contra Deus. Aí o que é que eles fizeram? Ele está dizendo que Deus é Senhor, não é César. Aí pegou. Isso é mais para frente, tá? Então, Paulo é preso pelos próprios judeus e finalmente exerceu o seu direito de cidadania. Até então, Paulo não exerceu esse direito. Mas quando os judeus prendem ele, aí ele diz, agora eu quero ir para Roma, eu tenho direito. Isso, inclusive, deixou os líderes romanos constrangidos, porque eles estavam pegando pesado com Paulo. Quando descobriram que Paulo era romano, aí eles, e agora? De recorrer apelando diretamente ao imperador romano. Por causa desse privilégio, continua pregando o evangelho enquanto aguarda seu julgamento. Então, daí em diante, não se tem mais notícia de Paulo, e aí a gente vai ver na perseguição de Nero como que se acredita o que aconteceu com Paulo, tá? Ok, gente, perseguições. Bom, como a gente viu em 70 depois de Cristo, perseguição não houve com o cristianismo. O que houve foi um problema, digamos assim, de Estado, problema nacional. Os judeus, um grupo de judeus se revoltaram contra Roma. Provavelmente os zelotes estavam envolvidos nisso aí, como a gente viu semana passada. Eles eram um grupo que não aceitavam de jeito nenhum o Império Romano, e eles queriam se libertar na base da força mesmo, da faca, da espada, contra o Império Romano. Então, a perseguição não foi contra os cristãos. Vamos fazer mais uma perguntinha? Por meio de quem começaram as perseguições contra os cristãos? Pelos judeus, por Nero, Herodes, fariseus, nenhuma das opções. Quando eu faço quando eu coloco judeus e fariseus, eu faço uma distinção. Eu coloco o fariseu como partido político e religioso, tá? Judeus eu falo de um modo geral. Ok, vamos lá. Os fariseus ganharam, mas são os judeus como um todo, gente. Não foram só os fariseus como partido político e religioso que começaram perseguindo os judeus. Quando a gente fala em perseguição no livro de Atos, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu agora. A gente pensa o seguinte, que a perseguição ela acontece. Primeiro a gente vai entender, colocar agora Herodes aí, não sei, 3% para Herodes. Mas eu estou perguntando por meio de quem começaram as perseguições, tá? A gente só vai pensar, quando a gente fala em perseguição, a gente vai entender perseguição quando começa a entrar Roma. Mas não, gente, os judeus já começaram a perseguir os cristãos. Foram eles que começaram a perseguir os cristãos, porque eles não aceitavam. Então, assim, a gente vai ver já que de uma certa forma dá para se explicar, mas não é justificável o que eles fizeram, né? E a gente vai ver já por que isso. Então, os fariseus também faziam parte, sim, mas a gente tem que abranger para todos os judeus, porque a gente sabe que existiam outros partidos políticos, não só políticos religiosos, não só os fariseus, lembra? Então tinham outros, e provavelmente estavam unidos, quem sabe até não uniam forças, como uniram para crucificar Jesus, e agora tem os discípulos de Jesus, e eles querem acabar com esse povo. Então, fazem parte, sim, mas temos os judeus como um todo, não apenas um. Então, a perseguição ao cristianismo, aos cristãos, começa com o seu próprio... Aliás, com o seu próprio povo não, porque tem os gentios. Começa dentro de casa. Então, são os judeus que não aceitam, e isso, aí, às vezes, acontece dentro de casa por perseguição pela mensagem que eles pregam, e às vezes acontece porque tem grupos religiosos que não concordam com o que eles estão pregando. Por exemplo, você vê que Paulo rompe com o judaísmo por causa de questões de tradição. E aí não dá mais certo eles andarem juntos. Isso pode ter causado perseguição? Provavelmente, tá? Não vai dar... mas vamos lá. Vamos explicar um pouquinho isso. Os cristãos são, primeiramente, perseguidos pelos judeus. Estes os perseguem por acreditar que são uma nova seita herética. Então, quando eles começam a ver que eles estão se convertendo, não guardam o sábado,
não estão nem um pouco preocupados com a lei de Moisés. Aí eles pensam, isso é heresia. Vamos perseguir esse povo. Porque eles faziam isso antes. Quando Jesus estava vivo, eles faziam isso. Então, como eu falei, isso é explicado, mas não é justificado, né? Então não justifica. Agora, vamos lá, vamos pensar, gente. Nós cristãos, se nós presenciássemos um grupo cada vez mais crescente de pessoas crendo no que cremos, mas não cumprindo alguns costumes milenares nossos, nós consideraríamos heresia. Tenho certeza. Ou vocês acham que não? Já tem pessoas hoje, gente, que discordam da gente. Estou falando da gente e vamos imaginar. Batistas, vamos pensar. Que discordam da gente em 1, 2, 3 pontos. Quase que excomungamos. A gente, praticamente, às vezes, a gente expulsa do céu. A diferença é que a gente não mata como eles faziam. Mas a gente mata aqui, né? Não quer nem sentar na mesa. Não é isso? Então, os judeus, os cristãos judeus, eles não acreditam que fazem parte de uma nova religião. Isso é importante. Cristãos judeus daquela época, que se converteram ali com Pedro, no comecinho, eles não pensam, agora nós fazemos parte de uma nova religião. Não, nós somos judeus. Só que agora nós cremos que o Messias chegou. Então, eles creem que eles estavam na era messiânica. E essa era foi inaugurada em Jesus. Pronto. Mas o judaísmo ainda está aqui na cabeça deles, eles então fazem a mesma coisa. Tanto que o próprio Pedro, quando já depois ali do Pentecostes, ele vai para às 3 da tarde, ele vai para onde? Vai para o templo. Ele vai orar com João, que é quando acontece a cura do paralítico. Ou seja, ele ainda está vivendo a cultura judaica e a religião judaica está na cabeça dele. Então eles não acreditam que eles são uma nova religião. Não. Eles apenas entendem que a era messiânica já foi inaugurada. Agora, os judeus não cristãos, aí eles acreditam que o cristianismo é uma nova seita. Os judeus que não se converteram, eles olham para os cristãos e dizem, aí é uma nova seita. Inclusive, os judeus cristãos. E eles vão entender isso como mais um partido religioso da época. Ah, então agora tem um partido dos cristãos. Não bastava todos os outros que a gente já viu, os herodianos, os zelotes, agora os essênios, os saduceus, agora tem os cristãos. Era assim que os não cristãos, os judeus não cristãos, olhavam para os cristãos. E os cristãos, eles entendiam que eles não eram uma nova religião. E aí, quando começa então a surgir a conversão dos gentios, que eles começam a viver, só que agora de uma forma diferente, não observando algumas tradições, aí para os mais zelosos, isso dá problema, né? Por incrível que pareça, olha que coisa interessante. Quando os cristãos são perseguidos pelos judeus, onde é que eles vão encontrar amparo? No Império Romano. Quem protege esse povo é Roma. Mas como é que Roma protege esse povo? Eu pensei que Roma era quem perseguia os cristãos. Ainda não. Eu pensei que Roma era quem mandava botar os cristãos, como eu botei na foto aqui, o leão saindo sei lá, debaixo da terra, enfim, de uma caverna lá. Para pegar os cristãos dentro da arena. Não foi Roma, não. Não, no começo, Roma, ela deu amparo para os cristãos. Olha aí. Em Atos 18, 14 e 15. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Gálio se voltou para os acusadores e disse, ouçam, judeus, se sua queixa envolve algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E expulsou todo mundo do tribunal. Quem protegeu Paulo foi Roma. Espera aí, vocês estão vindo falar, acusar esse homem da lei de vocês, do Deus de vocês, resolvam vocês. Eu me recuso a fazer alguma coisa. Bora, sai todo mundo. Vamos arrumar o que fazer. Era em Roma, no começo, que aí a gente vai ver depois porque é que Roma começa a perseguir os cristãos. Mas nesse primeiro momento, como a perseguição vem dos próprios judeus, aí Roma diz, não, a gente não vai se meter nisso, é coisa de vocês. Se quem ressuscitou, quem não ressuscitou, morreu qual dia, não morreu, se vai observar o dia. Não, isso não é coisa da gente. Vocês têm liberdade para viver a religião de vocês, vocês vivem, mas a gente não vai se meter nisso.
Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. O problema era a lei. Quando Paulo ia falar, Galho nem deixou, né? Aí foi o texto que nós lemos. Se fosse injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Ou seja, o problema deles é o seguinte: ó, esse homem aí está pregando coisas contrárias à lei. Então, Roma disse: não, a gente não se mete nisso não. Vão lá e vocês resolvam. Então, Roma só fazia alguma coisa, como eu falei para vocês, quando a confusão era muito grande. Aí eles vinham e diziam: não, então vamos restaurar a Pax Romana. Essa era a preocupação de Roma. A gente quer paz. Vocês têm liberdade. Todos os povos que estavam por ali sob o domínio deles. Vocês têm liberdade, vocês vão... Agora a gente quer paz. Senão a gente vai chegar com o nosso exército e resolve. Pronto, era isso que Roma queria. Um exemplo disso foi a expulsão dos judeus de Roma por Cláudio em 51. Vamos lá, Atos 18:2. Mesmo capítulo. Não, era outro, né? 18:2. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa. Isso. Com sua esposa. Vou vir para cá, gente. Aqui. Chamado Áquila, natural do Porto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. E Paulo aproximou-se deles. Então, uma fonte extra-bíblica desse episódio, não está na Bíblia, é um historiador chamado Suetônio. E ele diz que os judeus foram expulsos de Roma porque estavam causando distúrbios constantes por causa de Cresto. E a maioria dos historiadores concorda que esse Cresto é Cristo. Então, os judeus, olha, não são os cristãos que são expulsos de Roma. Quem é expulso de Roma são os judeus. E eles foram expulsos de Roma porque eles estavam causando problemas constantes por causa de Cristo. Então, no primeiro momento, Roma está protegendo os cristãos. Não porque eles eram cristãos, mas porque eles queriam paz e não queriam se meter nisso. Então, essa perseguição que a gente imagina, né, que a igreja sofre de cara assim, que é Roma vai sofrer, que vai perseguir a igreja, não é assim que acontece. No primeiro momento, Roma até preserva. Só que aí a coisa vai ficar mais feia para os cristãos quando eles começam a se expandir cada vez mais, deixando claro para Roma que eles são um grupo à parte do judaísmo. Porque com o nacionalismo judeu cada vez mais exacerbado, a ponto de levar à destruição de Jerusalém, o que é que acontece? Os cristãos, especialmente os gentios, eles fazem questão de mostrar que não fazem parte desse movimento. Porque eles querem ainda paz com Roma. E aí eles dizem: nós não temos nada a ver com isso. Aí é na hora que os romanos então entendem, porque eles achavam que fazia tudo parte da mesma uma coisa só. Aí é quando eles então, foi daí que Roma, pela primeira vez, enfrenta o judaísmo como uma religião à parte do cristianismo. Daí em diante que começa um período de 2 séculos e meio de perseguição por parte de Roma. Então, quando os cristãos começam a deixar claro para Roma que eles não têm parte com o judaísmo, aí Roma diz: a gente pensava que tinha. E que vocês estavam brigando por besteira, mas a gente queria paz. Aí eles começam a ficar: não tem? Como assim? Então, nem sempre os motivos das perseguições foram os mesmos. Ai, gente, são tantos motivos, eu acho que a gente vai começar e não vai concluir. 11h40 já. O primeiro é o estilo de vida diferenciado. Eu acho interessante isso. Porque o Tertuliano ele vai dizer em Apologia o seguinte: temos a reputação de viver de forma contrária às multidões. O Shelley ele vai dizer o seguinte: o termo utilizado para descrever os cristãos do Novo Testamento é bastante significativo. Trata-se da palavra ágios, frequentemente traduzida como santos. Apesar de significar santos, suas raízes sugerem diferentes.
Assim, uma coisa santa é diferente das outras coisas. O templo é santo porque é diferente de outros edifícios. O sábado é santo porque é diferente dos outros dias. O cristão, portanto, é uma pessoa fundamentalmente diferente das demais. Os homens sempre olham com suspeita para aqueles que são diferentes. A conformidade, não a distinção, é o caminho para uma vida livre de problemas. E quanto mais os cristãos primitivos levavam sua fé a sério, mais eles corriam o risco da reação da multidão. Vou parar aqui, gente. Então, a primeira coisa que Roma começou a enxergar foi: por que esse povo disse que eles são diferentes? E aí eles eram de fato. Eles começaram a não ser coniventes com algumas coisas que Roma queria. E começaram a não participar de algumas coisas. E aí isso foi irritando. Isso foi o primeiro motivo, claro. Um motivo sério. Todos os motivos vão ser sérios para Roma ficar atenta com relação a eles. Mas tem um que a gente vê lá no final, que é quando chega a gota d'água. E aí Roma diz: não, agora não. Agora esse povo tem que morrer. Então eu vou parar aqui e a gente dá continuidade às perseguições, então, na próxima semana, tá?